paz de Cristo Ele nos tem concedido, seja conosco em mais um trabalho, em mais uma ministração da Palavra de Deus. E mais uma vez nós vamos estar abordando o tema, o efeito devastador das más conversações. Tudo aquilo que nós temos abrangido até agora, nós vamos para a quarta parte deste tema, com alguns subtemas, para que possamos entender que as más conversações, quando nós nos deixamos levar por elas, infelizmente, a nossa vida será uma vida de fracasso, uma vida de ruína, uma vida de derrotas. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E é sempre bom nós atentarmos para a palavra de Deus, independente qual seja a circunstância, a situação, o assunto que vamos estar abrangendo, que vamos estar falando, que vamos estar trabalhando. Não importa qual seja as circunstâncias, nós precisamos sempre estar olhando para a palavra de Deus. Esta palavra que liberta todo o ser humano. Todos aqueles, é claro, que querem se submeter a ela. Uma vez que o ser humano ele se submete à palavra de Deus, ele vai ter libertação, ele vai ter salvação na sua vida, ele vai ter a paz de Deus que excede todo e qualquer pensamento, ele vai ter forças para combater todo e qualquer tipo de circunstância adversa, ele vai conseguir passar por essas situações adversas. Então, em cima desse texto bíblico, 1 Coríntios 15, 33, sobre as más conversações, é claro, tem aqui um relato sobre a ressurreição de Cristo, mas nós estamos abrangendo um pouco mais, estamos indo um pouquinho mais, meditando, refletindo um pouquinho mais sobre essas más conversações que não se limitam somente acerca da ressurreição de Cristo, se o Senhor Jesus ressuscitou, como alguns diziam que não tinha ressuscitado, e se Jesus não ressuscitou, a nossa fé ela é vã. Mas, em cima desse texto bíblico, nós estamos tratando sobre esse efeito que causa as más conversações, o efeito devastador, destrutivo das más conversações, a fofoca, a calúnia, a difamação e tantas outras coisas que estão embutidas dentro desse texto bíblico, desse versículo bíblico, e muitas vezes nós deixamos passar, muitas vezes nós deixamos de lado. E a palavra de Deus é muito vasta, ela é muito ampla, nós não temos condições de abrangê-la na sua plenitude, na sua totalidade, muito pelo contrário. Então nós estamos abordando esse tema, trazendo para a igreja do Senhor Jesus, trazendo para as pessoas a importância de percebermos quando chegarem as más conversações e quais serão as nossas atitudes, as nossas ações, quais as decisões que nós vamos tomar em cima dessas más conversações. Se nós vamos trazê-las, agregá-las nas nossas vidas e vamos praticar também, se nós vamos rechaçá-las, se nós vamos repreendê-las, conforme diz a palavra de Deus. O subtema que eu quero abordar é resistência contra palavras persuasivas. Palavras de persuasão que têm o poder de convencer as pessoas e levá-las a fazer aquilo que a outra pessoa quer. Existem muitas pessoas persuasivas, elas têm um poder de persuasão muito grande. E muitas dessas pessoas estão usando justamente as más conversações para os seus intentos, para os seus intuitos e destruindo vidas. A nossa missão, a nossa meta aqui justamente é construir vidas, é salvar vidas, é trazer purificação, é trazer a manutenção de vida espiritual para as pessoas mediante este trabalho sobre este tema, o efeito devastador das más conversações. E logo no início da Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, nós vemos uma pessoa, um mancebo, um moço, que ele criou uma resistência muito forte, muito grande contra as más conversações, contra uma palavra persuasiva da parte de uma mulher. Tanto homens quanto mulheres, eles podem ceder as suas vidas para essas más conversações, principalmente para fazer com que pessoas caiam no delito, no flagrante delito,
ou da prostituição, ou do adultério, da fornicação, da imoralidade sexual. E que muitas vezes não é tratado, não é falado, não é nem mencionado em alguns pontos dentro da casa de Deus. Gênesis 39, a partir do 7. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? A mulher de Potifar, com certeza uma mulher formosa de vista, uma mulher bonita, atraente, porque era a mulher de um grande homem do Egito, um grande oficial do Egito. Ela agora vira os seus olhos para José, não a intenção de receber a mesma fé que José tinha no Deus dos hebreus, mas na intenção de que José se deitasse com ela, praticando, no caso dele, a fornicação, no caso dela, o adultério. E observa quais são as falas de José, quais são as palavras que José ele usa para com essa mulher. Observa que ele recebe um chamado, um convite, que muitos hoje, infelizmente, sejam homens, sejam mulheres, sejam moços, sejam moças, casados ou solteiros, não importa, estão se deixando levar por essas palavras persuasivas. Talvez não no primeiro chamado, talvez não no segundo, mas conforme vai se passando os dias e os tempos, muitos acabam caindo nesse flagrante delito de imoralidade sexual. Mas eu acho interessante o posicionamento de José, as ações, as atitudes de José. Versículo 8 diz: porém ele recusou, houve uma recusa. Aqui começa a resistência às palavras persuasivas. Ele recusou, houve uma recusa. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ou seja, José, perante os olhos de Potifar, ele era um homem de confiança. Perante o homem, ele era um homem de confiança, mas é lógico, essa confiança vem da graça que Deus derrama sobre José. Versículo 9: ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou. Ou seja, José ele era maioral na casa. Acima dele, somente Potifar, mas José era maioral. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Ou seja, o próprio Potifar, quem sabe, já tinha em mente que pudesse acontecer alguma coisa, ele já veda logo: você pode tocar em todas as coisas, faz aí, está tudo à sua disposição, porém não toque na minha esposa, não toque na minha mulher. Então havia uma palavra ali de ordem para José acerca da esposa de Potifar pelo próprio Potifar. Mas José continua falando, José continua verbalizando com ela, não dando trela, mas mostrando para ela o posicionamento dele, a visão dele, o pensamento dele, a mentalidade dele acerca dessas palavras que estavam saindo da boca da mulher de Potifar para cima de José. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? O pecado que essa mulher estava cometendo não era simplesmente contra Potifar, seu esposo, não era contra José, não era contra ela, mas era contra o próprio Deus, aquele que instituiu o casamento. José entende isso? Entende. José sabia disso? Sabia. E ele começa a criar uma resistência logo no versículo 8. Eu acho interessante que o texto vai dizer que ele recusou, houve uma recusa. Então já estava plantado dentro de José esta recusa para que ele pudesse vencer ali esta obra das trevas. E José ele recusa. Há uma recusa dentro dele, então ele começa a criar uma resistência, justamente para vencer essas palavras persuasivas, essas palavras malignas, esse chamado, essa busca desta mulher por prazeres fora do casamento. E aqui eu abro um parênteses. Infelizmente, quantas pessoas, não importa
o tipo de religião que seja, que siga, não importa o seu status, o seu posicionamento, não importa quem é a pessoa. Quantas pessoas estão se deixando levar pela prática do adultério, no caso de José, se ele tivesse caído no caso da fornicação. Quantos estão assim? Infelizmente, isso acontece até dentro da igreja. Não era para acontecer, mas acontece também. Infelizmente, a imoralidade sexual ela não abrange somente este mundo sem Deus, que vive alienado de Deus, mas infelizmente acaba pegando o mundo da igreja, acaba se infiltrando, se instalando, porque algumas pessoas acabam dando brecha, acabam dando margem para que aconteça o adultério, a fornicação, as imoralidades sexuais, enfim, tanta imundícia, e nós precisamos tratar disso e falar acerca disso, porque Deus ele vai pedir conta. Né? O livro, na carta aos Hebreus, está escrito que Deus ele vai julgar tanto os adúlteros quanto aqueles que se prostituem. Então, as pessoas que estão vivendo a prática do adultério, se não se arrependerem enquanto é tempo e buscarem em Deus o perdão, a misericórdia, a clemência e não se afastarem dessa prática, assim como aqueles que praticam, levam suas vidas na prática da imoralidade sexual, também vão ser julgados. Então há uma palavra de Deus, da parte de Deus mesmo, dizendo que Ele vai julgar toda e qualquer imoralidade sexual, seja dentro da igreja, seja no mundo, Ele vai julgar. E Ele não vai julgar para simplesmente passar a mão na cabeça de alguém. Ele vai julgar para condenar, sim, pessoas que vivem na prática da imoralidade sexual, seja no mundo, seja na igreja. As pessoas precisam saber disso. Porque quantas pessoas neste exato momento não estão satisfazendo os seus prazeres de forma ilícita, porque a prática sexual Deus vedou somente para o casamento. Um homem e uma mulher para terem atos sexuais mediante o casamento. O que passar disso é de procedência maligna e nós precisamos bater contra essa tecla, que está vindo sempre contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus, contra os princípios que Deus ele estabelece. E Deus deixou estabelecido. Não importa quem queira mudar aquilo que Deus já estabeleceu e pré-estabeleceu pela sua supremacia, pela sua soberania. Então Deus ele já estabeleceu o casamento, homem e mulher, para terem um relacionamento sexual. Fora disso é pecado, é a transgressão e Deus ele vai julgar pesadamente, porque são pessoas que querem viver na prática do pecado, na prática das transgressões. Versículo 9 ainda, ninguém é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Então, José ele entendeu que se ele caísse neste pecado, se ele caísse nesta ação, nesta atitude, ele estaria pecando contra o próprio Deus, não seria simplesmente contra Potifar, e não estaria somente satisfazendo os seus prazeres, os seus desejos carnais, mas ele estaria cometendo um grave pecado, um grave delito contra o próprio Deus. Versículo 10. E aconteceu que, falando ela a cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu um certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela, e fugiu e saiu para fora. Observa a atitude de José. José não fica com muitas conversas. Quando ele vê que não dá conta, quando ele vê que a situação já está longe demais, ele foge, ele cai fora, ele não fica. Quantos de nós temos errado porque vemos situações adversas e ao invés de tomarmos uma posição como a de José, a gente acaba ficando, a gente não foge, nem toda situação nós vamos ficar para resolver, tem coisas que a gente tem que fugir mesmo, e ponto final, e acabou, a gente vai fugir. Alguns podem chamar isso de covardia, mas não, foi uma atitude sábia, da parte de um homem sábio, da parte de José, um homem de Deus, um homem que o Espírito de Deus trabalhava, o Espírito de Deus monitorava e Deus dava graça e José venceu. Então nós precisamos estar tomando esse posicionamento para não pecarmos contra Deus, para não estarmos nessas práticas imundas as quais muitas pessoas têm se deixado levar, têm se deixado cair, têm se deixado influenciar por tantas palavras malignas, por tantas palavras persuasivas. Hebreus 13 e 4.
Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. O casamento é coisa séria. Porém, aos que se dão à prostituição. Prostituição não é somente a meretriz, a mulher que vende o seu corpo, ou o homem que vende o seu corpo no ato da prostituição para obter dinheiro. Não é só isso. Prostituição são todos aqueles que vivem na prática da imoralidade sexual. Estão se prostituindo, ganhando ou não dinheiro, mas estão se prostituindo. E esses Deus vai julgar. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. Então, existe da parte de Deus uma palavra de ordem. Existe da parte de Deus uma palavra vinda justamente para nós que somos casados, que temos os nossos cônjuges, e também para aqueles que ainda não são casados. Então nós temos que nos policiar, nós temos que pensar bem antes de cometermos o ato, antes de cometermos o delito. E o Senhor Jesus, ele ainda foi um pouco mais longe. Se nós atentarmos em uma mulher no coração para cobiçá-la, só aí nós já adulteramos. Então adultério é algo muito sério. A imoralidade sexual é algo muito sério que ela precisa ser tratada assim, e as pessoas estão levando de qualquer jeito as suas vidas, as pessoas estão andando de qualquer forma. E não estão se deixando levar pela palavra de Deus. Elas estão se deixando influenciar pelo efeito devastador das más conversações, pelas palavras persuasivas. E ao invés de criar uma resistência, acabam cedendo à imoralidade. E o próprio Cristo, quando ele diz que se nós atentarmos, isso no caso o homem ou a mulher, mas no caso o homem, se atentar para uma mulher com desejo de possuí-la, de cobiçando ali para ter relações com ela, no seu coração ele já cometeu adultério. E é algo que precisa ser tratado, é algo que precisa ser falado. A sensualidade e graça na face da terra, Brasil mesmo é um país onde a sensualidade está aí. Homens e mulheres se vestindo com sensualidade, mostrando o seu corpo, que no caso, como diz a Bíblia, o templo do Espírito Santo, o corpo, nosso corpo, o templo do Espírito Santo, e o corpo da mulher é para o seu marido, e o corpo do marido é para a sua esposa, e acabou, não tem meio termo. Então precisa que as pessoas sejam conscientizadas de pecados que estão cometendo, seja consciente ou inconscientemente, para que venham se arrepender. E o Senhor venha ter clemência e misericórdia, e venha ajudar essas pessoas, e venha dar graça para que elas possam andar segundo a sua palavra. Jó capítulo 2, a partir do versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Embora estivesse na mesma casa, na mesma situação que Jó, a esposa de Jó, ela não tem a mesma estrutura, e eu digo espiritual, para resistir a uma situação totalmente contrária àquela que ela estava vivendo anteriormente. Jó, diferente dela, ele consegue superar com as suas deficiências, com os seus defeitos, com as suas fraquezas, assim como nós outros temos. Mas esta mulher aqui, ela lança uma palavra para persuadir Jó a abandonar a sua fé em Deus. Mais ou menos assim, como que Deus pode estar na nossa vida ou na tua vida, Jó, sendo que nós perdemos tudo, os nossos filhos morreram, nossa fazenda, nossa riqueza, nosso gado, tudo foi destruído, foi roubado. A melhor coisa agora é a gente deixar Deus de lado, tirá-lo da nossa vida. Em quantas circunstâncias adversas nós passamos e quantas palavras dessa mesma forma, dessa mesma magnitude das palavras da mulher de Jó, chegam até nós. Quantas palavras para que nós abandonemos a fé em Cristo, porque de um desemprego, porque de uma enfermidade, porque de uma perda, porque de uma dor,
porque de um problema que está sendo, aos nossos olhos, sem solução. E isso acontece com gente da nossa casa, com gente de fora. Mas nós precisamos olhar para o patriarca Jó. As palavras que ele disse, não somente aqui no capítulo 2, mas no capítulo 1 também, as palavras que Jó ele expressa, as palavras que Jó profere, deixa claro que ele estava resistente, que ele havia dentro dele uma resistência contra as más conversações, contra palavras persuasivas para nos afastar da presença de Deus, para nos levar para longe da presença do Criador. Versículo 10, mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Mesmo Jó, perdendo tudo que tinha, perdeu seus filhos, perdeu sua fazenda, seus gados, sua riqueza, seus servos, perdeu tudo. Sua saúde foi embora. Com certeza o que lhe restava seria uma palavra de ânimo da parte da esposa, quem sabe dizendo para Jó, não Jó, nós vamos conseguir, nós vamos vencer de novo, é só um momento difícil, é só uma circunstância adversa, é só um vento contrário que está soprando, mas nós vamos dar a volta por cima e Deus vai continuar conosco, Ele foi conosco até aqui, Ele será conosco, não, muito pelo contrário. As palavras que saíram da boca da esposa de Jó. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Você ainda é íntegro, Jó? Você ainda mantém a santidade, a fidelidade a Deus, mesmo caindo nessa tragédia, nessa desgraça? Amaldiçoa a teu Deus e morre. Mas a palavra que saiu da boca de Jó, as expressões que saíram da boca de Jó, mostra que dentro de Jó havia uma resistência contra as palavras persuasivas para nos afastar de Deus, para nos levar para longe de Deus. Então nós precisamos fazer também como Jó, saber que nem todo dia vai ser um dia que vamos estar em alta. Existem dias que nós estamos em baixa, isso faz parte da vida. Seja para aquele que serve a Deus, seja para aquele que não serve a Deus. A diferença daquele que serve a Deus é como Jó estava passando por uma experiência profunda com Deus. É claro que Jó não sabia da batalha que estava acontecendo, do diálogo de Deus com Satanás, ele não sabia de nada disso. Mas dentro de Jó havia uma resistência contra essas palavras persuasivas e ele consegue vencer. Da mesma forma nós temos que criar dentro de nós essa resistência, estabelecê-la, deixar dentro de nós para quando chegar essas palavras persuasivas, para que nós venhamos a abandonar o nosso Deus só porque estamos passando por um momento difícil, uma situação adversa, um momento de perdas, um momento de dores, um momento de sofrimento, um momento de abandono. Mas mesmo assim, Deus ele continua de olho em Jó e Jó continua fiel a Deus. Por quê? Porque ele resistiu às palavras da esposa. Quem sabe fosse a última investida de Satanás contra Jó. Não foi a chaga maligna que ele colocou, mas foi as palavras que saíram da boca da esposa de Jó. Com certeza ali forçando, né, uma força vindo por trás, uma força maligna, levando esta mulher a proferir essas palavras contra o patriarca Jó. Mas ele resistindo, ele diz, versículo 10, mas ele disse, como fala qualquer doida, assim fala tu. Em outras palavras, você não sabe o que você está falando, você está fora de si, você não tem nem consciência do que você está falando. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Jó estava preparado, tanto para uma situação de bonança, quanto para uma situação de perda, uma situação de fartura, uma situação de nada. Jó estava totalmente dependente de Deus. E muitos textos aqui, Jó mesmo vai comprovar isso, que Jó estava firme, porque dentro dele já havia uma resistência contra as palavras persuasivas. E a gente precisa também entender que se nós não criarmos essas palavras, aliás, essa resistência contra essas palavras persuasivas, infelizmente, no dia da adversidade, a nossa força ela será pequena. Provérbios capítulo 1, versículo 7 a seguir diz assim,
O temor do Senhor é o princípio da ciência, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com blandícias, com suavidade, te quiserem tentar, não consintas. Os pecadores vão vir tentar com que nós venhamos a fazer o mal, praticar o mal. Talvez não a violência física, mas a violência de palavras, manchando a reputação de alguém, ferindo a reputação de alguém, ferindo o caráter de alguém. Nós não podemos consentir com isso. 11. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes. Observa quem eles querem atacar. Pessoas inocentes, pessoas que não estão lhes fazendo nenhum mal. Traguemos-los vivos como a sepultura, inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa. Encheremos as nossas casas de despojos. Lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Muitas pessoas, elas não se contentam em fazer o mal ao próximo sozinhas. Elas querem arrebanhar pessoas para estarem com elas, praticando mal, praticando injúria, calúnia, difamação, etc. Sem contar aquelas que querem arrebanhar pessoas para praticarem violência física. Mas no texto aqui, nós podemos pegar essa ideia de palavras que muitas vezes pessoas vêm até nós trazendo alguma notícia, alguma novidade, algum comentário acerca de pessoas, acerca de acontecimentos de pessoas, não para fazer o bem, não para trazer um comentário construtivo, mas sim uma crítica destrutiva. Nós podemos fazer uma crítica, sim, desde que ela traga edificação e construção na vida daquele que vai ouvir. Nunca uma crítica destrutiva para atacar, ferir a integridade, seja ela física, seja ela espiritual, pessoal de uma pessoa. Nós não podemos. Que nós venhamos a estar ouvindo o que Deus fala pela sua palavra aqui em Provérbios 1, para não tomarmos parte com essas pessoas, com esse tipo de pessoas que praticam o mal, que querem praticar o mal, seja com as suas palavras, seja com as suas ações, mas principalmente no caso, quando, aqui no versículo 10, filho meu, se os pecadores com blandícias, com suavidade, te quiserem tentar, não consintas, ou seja, de forma suave, sublime. Observe que a palavra blandícias é suavidade. E quantas pessoas chegam até nós com palavras desse jeito, suave, aquela coisa suave, meiga, carinhosa, mas na verdade não há bondade ali, não há amor, não há carinho, não há zelo, não há nenhuma intenção de se praticar o bem e sim o mal. Então o texto sagrado diz que nós temos que criar uma resistência e não andar junto com eles, e não praticar as mesmas coisas, e não consentir com eles. Versículo 15, filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. Nós vamos criar uma resistência quando não andarmos com esse tipo de gente. Ao invés disso, rechaçarmos as suas palavras e combatermos essas palavras sim, criando uma resistência. Porque no versículo 7 diz, o temor do Senhor é o princípio da ciência, é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então nós precisamos ter o temor de Deus para não andar junto com pessoas que querem praticar o mal contra a vida do próximo, contra aqueles que estão andando na sua inocência, mas por trás tem pessoas que estão falando mal, que estão querendo tramar o mal, seja do ato de violência física, seja através de palavras destrutivas. E nós vemos aqui que existem pessoas que têm um poder de persuasão tão grande que leva pessoas na fofoca, na calúnia, na injúria, na mentira. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos criar uma resistência
contra esse tipo de coisa. Mateus capítulo 27, Evangelho de Mateus 27, a partir do versículo 37. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Quantas palavras têm vindo até nós, que estamos em uma jornada, chamados por Cristo, eleitos por Cristo. E quando Ele nos chama, Ele diz, Ele é muito claro: quem quiser, vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. E quantas pessoas chegam até nós em um momento de sofrimento, porque aqui Jesus está pregado na cruz do Calvário, levando os nossos pecados, os nossos delitos, as nossas falhas, as nossas faltas. E quantas pessoas que nos veem passar uma prova, uma luta, um sofrimento, uma dor muito intensa, muito profunda. Uma das coisas que nos chegam a dizer: por que você ainda é crente? Cadê o teu Deus? Em outras palavras, larga a cruz, deixa de lado a cruz, você não precisa passar por isso. Essas palavras aqui, para muitos, elas podem não ter nenhum significado, mas quem é que está por trás deste levante para que o Senhor Jesus ele não cumprisse todo o processo de redenção na cruz do Calvário? E justamente pessoas estão sendo usadas e chegando a ele dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, não cumpra, não consuma todo o ato da redenção. Estaria incompleto e nós estaríamos ainda em delitos e pecados. O texto de 1 Coríntios 15 vai falar que Jesus, ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou. Foi cumprida toda a justiça de Deus. Tudo foi consumado, mediante a obra expiatória do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Mas se Jesus ele desce da cruz antes de entregar o seu Espírito ao Pai, antes de morrer, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a obra estaria incompleta. 41. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Então o Senhor Jesus, ele foi ali persuadido, ou tentaram, na verdade, persuadi-lo a descer da cruz. Jesus não, Jesus continuou pregado na cruz, pregado no madeiro. É claro que ele foi depois tirado da cruz, foi sepultado porque já estava morto, cumpriu tudo que tinha para se cumprir. Nós estamos hoje vivendo justamente os benefícios do sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, mediante o derramar do seu sangue expiatório, lavando os nossos pecados. Em Hebreus está escrito que sem derramamento de sangue não há remissão. Então precisava que o sangue do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, fosse todo vertido para que nós tivéssemos a expiação dos nossos pecados, nos achegando a Ele, pedindo perdão dos nossos pecados, nos arrependendo, saindo do caminho de transgressões. Então nós precisamos sim, a cada dia, carregar a nossa cruz. Mas muitas pessoas, em algum momento da nossa caminhada cristã, em algum momento da nossa vida, pode chegar até nós e dizer para abandonarmos o Evangelho, para vivermos uma vida de transgressões, uma vida de prazeres, uma vida buscando somente as práticas carnais,
ao invés de levarmos uma vida espiritual abundante em Cristo, mediante a obra vicária dele na cruz do Calvário, e nós levando a cada dia a nossa cruz e seguindo ao Mestre, obedecendo ao Mestre. Que nós venhamos a olhar para o exemplo do Senhor Jesus, que ficou pregado, rendeu o seu espírito ao Pai. Ele disse: Pai, a ti entrego o meu espírito. O Senhor Jesus, ele disse: está consumado. Então o Senhor Jesus, ele consumou todo o ato da redenção. Então nós temos que também seguir o exemplo do Senhor Jesus e não ceder a essas palavras persuasivas. Imagina, em um momento de dificuldade, um momento de sofrimento, um momento de dores extremas e profundas, alguém chega para nós e diz: sai do Evangelho, abandona a carreira cristã, larga esse cargo que você tem na igreja, volta para o mundo. Com certeza muitas dessas palavras têm batido a nossa porta, mas nós temos que criar uma resistência contra esse poder maligno dessas palavras persuasivas que querem desconstruir a nossa fé em Cristo, desconstruir a obra do Senhor Jesus no Calvário. E muitas pessoas, como o texto citado de 1 Coríntios 15, são as palavras persuasivas, palavras enganosas. Então que nós olhemos para o exemplo de Cristo e fiquemos com Cristo, porque nós precisamos segui-lo, nós precisamos imitá-lo, nós precisamos obedecê-lo na sua palavra. E que nós venhamos a ficar cada vez mais resistentes para não sermos persuadidos a abandonar a nossa fé. Efésios 5, do 5 a seguir. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Da mesma forma que nós abordamos lá atrás, na vida de José, a esposa de Potifar, tentando levá-lo à imundícia, à sujeira, à transgressão, ele criou uma resistência muito grande. Da mesma forma, nós precisamos fazer como Paulo está escrevendo aqui aos Efésios, criar uma resistência contra palavras vãs, contra essas coisas que vêm a ira de Deus sobre elas. Então aqui o texto vai dizer que o fornicador, o impuro, o avarento, que é o amante do dinheiro, o qual é idólatra, eles não têm herança no reino de Cristo de Deus. E qual é a recomendação do apóstolo Paulo? Não somente para a igreja de Éfeso, mas para nós como cristãos. Portanto, não sejais seus companheiros. Não sejais. E é claro que Paulo estende essa palavra também para outras pessoas. Não é somente para nós cristãos, mas para nós em especial. Porque aqui ele está escrevendo para uma igreja. Ele está relatando o ato para uma igreja. Que nós possamos observar o exemplo do apóstolo Paulo também. E essas palavras: não ser companheiros daqueles que querem seguir a imundícia, a sujeira, as transgressões, a imoralidade, seja ela física, seja ela mental, não importa, seja ela de palavras, porque essas pessoas já estão contaminadas. Então que nós venhamos a ficar com esta palavra e vencendo, criando uma resistência contra as palavras persuasivas, e que Deus ele venha nos abençoar com esta palavra e que nós venhamos praticá-la, colocar em prática, porque é isso que Deus quer e requer de nós, e que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas.